E aí pessoal, vamos comentar aqui a prova da PF 2013, o edital é de 2012, mas eu coloquei PF 2013, a parte de constitucional e administrativo. Eu sou o professor Virgílio e estou aqui com a equipe itinerante aqui junto com você nessa parte. Então vamos lá pessoal. Nós vamos ver aqui as questões 36 a 45, basicamente 10 questões que eles colocaram aí. Começaram por administrativo. Vamos ver. 36. A frequência aos cursos de formação profissional na Academia Nacional de Polícia, nos casos de primeira investidura em cargo de atividade policial, é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Pessoal, essa questão foi anulada. No gabarito provisório deu como certa. Mais uma vez, a CESP, em vez de mudar o gabarito, ele preferiu anular. Em vez de voltar atrás e reconhecer o erro, né, pessoal? Preferiram anular. Pessoal, o que diz a lei que rege lá os policiais federais sobre a nomeação dos policiais? Ela diz o seguinte: a nomeação definitiva só ocorre após o curso de formação. Está lá no artigo 6º da lei. Paralela a isso, a Constituição diz que não se admite contagem de tempo fictício. Lá no artigo 40, parágrafo 10º, para fins de aposentadoria. Não se admite contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria. Está lá no artigo 40, parágrafo 10º. Podem olhar lá. E o que decorre disso aqui? Decorre que na Academia Nacional de Polícia, ele ainda não está efetivamente exercendo o cargo de policial federal. Então, este tempo não pode ser contado para fins de aposentadoria. A CESP errou aí, colocou o gabarito C e depois, em lugar de mudar para E, preferiu anular a questão. Mas, na minha opinião, esse item aí está errado. Vamos ver aqui o item 37. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido duas vezes pelo mesmo ato. Essa questão foi dada como errado no provisório e não foi alterado no definitivo. E realmente esse item está errado, né, gente? A Constituição ela diz no parágrafo 4º do artigo 37 que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Então, gente, a própria Constituição ela previu 4 modalidades de pena para o agente ímprobo, para aquele que é culpado de improbidade administrativa. É suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, essa questão que diz que as penas não podem ser cumuladas, ela contraria o que diz a própria Constituição sobre improbidade administrativa. A jurisprudência, por sua vez, ela tem acatado a cumulatividade das penas. Ela tem dito que deve ressarcir ao erário e perde os direitos políticos. Ela tem sempre que observar essa acumulação de penas. Todas essas penas previstas na lei têm sido observadas pela jurisprudência, pessoal. A 38. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal e compõe a administração pública direta da União. Essa aqui está facílima, né, pessoal? Que o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, até aí tudo bem, o Banco Central realmente é uma autarquia federal, mas que ele compõe a administração pública direta da União. Não é, né, pessoal? A administração direta são os ministérios, são as secretarias estaduais, é o próprio Palácio do Planalto, é o próprio Poder Executivo direto, são os órgãos do Poder Executivo. Quando você fala em criar outra pessoa jurídica, você não está falando em administração pública direta, você está falando em administração indireta. Então, autarquia, empresa pública, sociedade e economia mista, fundações públicas, tudo isso é administração indireta. Ok, pessoal? Então, quando ele diz que a autarquia federal compõe a administração pública direta, ele está errando. Certo? Isso aí tem muita dificuldade aí, né, galera? Vamos para 39. 39. A posse de um candidato aprovado em concurso público somente poderá ocorrer pessoalmente. Gente, outra que também está errada. A posse ela pode ocorrer por procuração. Está lá previsto no artigo 13º, parágrafo 3º da 8.112/90.
O exercício do cargo é que somente pode se dar pessoalmente, ok, galera? Então, a posse, por lei, ela pode ocorrer por procuração. E não adianta você pensar que é ilógico uma posse por procuração. Eu também acho que é ilógico, mas a lei admite posse por procuração. Não esquecer disso, esse é um assunto que cai há 10, 15 anos, isso vem caindo. E vai continuar caindo. Por isso, o item 39 está errado. Ok, pessoal? Vamos aqui para o 40. No que se refere a licitações, julguem o item abaixo. 40. Haverá dispensa de licitação nos casos em que houver fornecedor exclusivo de determinado equipamento. Pessoal, essa aqui também está errada. E o que a gente espreme disso aqui? Vamos fazer uma breve revisão aqui para vocês não ficarem voando. Quem ficou voando nessa questão não ficar voando agora. Diferenças entre dispensa e inexigibilidade da licitação. Dispensa, gente, é quando a competição, em tese, ela é viável, mas ela não é recomendável e a lei autoriza que a licitação não seja realizada. Inexigibilidade de licitação, gente, é quando aquele caso, pela sua própria natureza, ele não admite competição. Então, dispensa, admite competição, mas a lei dispensa a realização da licitação. Inexigibilidade é um caso que não admite competição, portanto, a contratação é feita sem licitação. Fornecedor exclusivo, gente, não é caso de dispensa. Fornecedor exclusivo é caso de inexigibilidade. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. O software Windows. O software Windows é da Microsoft. A Microsoft tem um contrato com uma pessoa jurídica aqui no Brasil, que é fornecedora exclusiva. Ela detém os direitos de vender o Windows aqui no Brasil, essa pessoa jurídica. Então, a administração pública ela não pode fazer uma licitação para somente aquela pessoa concorrer. Ela diz, eu preciso do software Windows, eu preciso instalar o Windows na minha máquina. E essa pessoa jurídica ela vai vender o software Windows para a administração sem licitação. Por quê? Porque ele é fornecedor exclusivo daquele determinado serviço ou daquele determinado equipamento. Ok, pessoal? Então, esse item aí, também concluindo aqui, esse item aí também está errado. Vamos aqui para frente, para o 41. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julguem os seguintes itens, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 88. Vamos lá, o 41. Conforme a CF, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Gente, na realidade, não é assim. A Constituição diz que o cancelamento da naturalização se dá por sentença judicial transitada em julgado. Ela diz, no artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, gente, não é por decisão administrativa que se cancela a naturalização. É por decisão judicial. E não é qualquer decisão judicial. É a decisão judicial transitada em julgado. Ok, pessoal? Então, 41, quando fala em decisão administrativa definitiva, ele está errado. Ok, galera? 42. Gente, esse item é um item que ele é feito de uma forma que o cara da área meio ele tende a cair. Ele junta algumas coisas aqui e ali que podem ser ditas como certas, e aí, mas a conclusão que ele tira é uma conclusão errada. Então vamos dar uma lida aí para vocês. 42. Considere que a Polícia Federal tenha recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nesta situação, o órgão não poderá investigar, visto que a CF veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal com fundamento na referida denúncia anônima. Gente, esse item está errado. Toda a questão da denúncia anônima ela é muito compatível com a atividade policial. O que não se admite é que se instaure inquérito policial e se peça com base unicamente em uma denúncia anônima, que sejam interceptadas ligações telefônicas, que seja quebrado o sigilo bancário,
de uma pessoa, não se pode quebrar. A jurisprudência ela tem vacilado muito, isso aqui não é muito assente, mas ela tem dito que com base unicamente em denúncia anônima, você não pode estar quebrando sigilo bancário, você não pode estar determinando interceptação telefônica, certo? Mas a denúncia anônima ela é apta a autorizar o início de uma investigação criminal. Por que isso, gente? Porque se uma denúncia anônima ela não for apta a autorizar o início de investigação criminal, a abertura de um inquérito policial, a gente tem que fechar, por exemplo, coisas como o Disque Denúncia. O Disque Denúncia que é uma coisa altamente importante dentro de dessas comunidades, as comunidades mais pobres. Você diz, olha, aqui na frente da minha casa tem uma boca de fumo, eu não quero me identificar. Então, no momento em que esse item tira a conclusão de que não é possível instaurar um inquérito policial, não é possível investigar com base em denúncia anônima, ele está errado. Ok, pessoal? Vamos para frente. Gente, vamos analisar agora o item 43. À luz do exposto na CF, julguem o item abaixo a respeito dos crimes de responsabilidade do Presidente da República. 43. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Gente, a CESP inicialmente considerou esse item errado. E esse item está certo, né, pessoal? De acordo com o artigo 86, parágrafo 1º, o Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, é praticamente o texto da Constituição. Não tem muito o que tirar nem pôr aí. Então esse item está certo. Só que a CESP, mais uma vez, em lugar de mudar o gabarito, resolveu anular a questão. Deu como nula uma questão que, na minha opinião, estaria correta. Vamos agora para o item 44, pessoal. Julgue o próximo item relativo à defesa do Estado e das instituições democráticas. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Esse aqui é o item certo, né, pessoal? Por quê? Crime praticado contra empresa pública é apurado pela Justiça Federal. E quem exerce o papel de polícia judiciária na Justiça Federal é a Polícia Federal. Então aí não tem muito o que saber, não tem muita dúvida com relação a isso aí, né, gente? Vamos para frente. Aqui o último item, gente. No que se refere à ordem social, julgue o item subsequente. 45. A CF reconhecer aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Mais um item errado. Dessa vez a CESP deu como provisório e definitivo errado. Dessa vez ela acertou, digamos assim. Por quê, pessoal? Porque a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é da União. Aos índios é conferido o usufruto exclusivo do solo, subsolos, rios, lagos e das terras que tradicionalmente eles ocupam. Então, há uma confusão. Muita gente acha que os índios são proprietários daquelas terras, mas eles não são. Propriedade é da União, pessoal. Então, foi aí que esse item ficou errado. Se ela tivesse dito, a CF reconhecer aos índios o usufruto do solo, dos rios e lagoas, das terras que tradicionalmente ocupam, estaria certo. Mas como eu disse, a propriedade está errado, porque a propriedade, como eu já disse, é da União, está lá no artigo 20. Ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima.